seja bem-vindo. Eu sou Daniela Paris e te faço um convite. Vamos juntos conferir o que foi notícia nesta semana no Brasil e no mundo. Mais uma vez, os preços dos combustíveis colaboraram para a inflação oficial ficar negativa. Segundo o IBGE, setembro foi o terceiro mês seguido de deflação. Puxado pela redução nos preços dos combustíveis, o Brasil registrou deflação pelo terceiro mês seguido. Em setembro, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, considerado a inflação oficial do país, caiu 0,29%. De acordo com o IBGE, a deflação do mês é novamente justificada pela redução das alíquotas do ICMS sobre gasolina e energia elétrica nos estados e pelo corte do PIS/COFINS sobre gasolina e etanol até o fim de 2022. Mais uma vez, o grupo dos transportes foi responsável pelo maior impacto negativo sobre o índice geral de agosto para setembro. O setor de alimentação e bebidas também registrou queda. A redução na taxa de setembro foi um pouco menos intensa do que nos 3 meses de queda do indicador. Em julho, a redução foi de 0,68% e em agosto, de 0,36%. O indicador prévio, divulgado há 2 semanas, já indicava que a taxa mensal viria mais uma vez negativa. No ano, a inflação acumulada é de 4,09% e nos últimos 12 meses, de 7,17%. Existe uma passagem na Bíblia que diz: se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Definitivamente, ser professor é um dom. Aliás, quem não tem uma história com professor para contar? E hoje, dia 15 de outubro, dia do professor, a gente convida Marcelo Barna, que é professor de filosofia e coordenador da área de ciências humanas da Escola Estadual Riolando Cano de Diadema, aqui de São Paulo, para contar para a gente um pouco sobre a arte que é ensinar. Professor, seja muito bem-vindo, bom dia. Bom dia a todos, é um prazer estar com vocês A gente que e agradece a poder sua colaborar com alguma... disponibilidade. Professor, Muito o que é obrigado. ensinar? Afinal, não é todo mundo que consegue transmitir conhecimento para o outro. Se trata de doação, é preciso ter humildade e sensibilidade também, não é? Sim, eu vou fazer uso de uma fala de um professor, Clóvis de Barros Filho, que ele diz que ensinar é ser um tradutor daquilo que é difícil e transformar naquilo que é fácil. É estar próximo ao aluno, estar próximo ao jovem, entendendo o projeto de vida deles e associar isso dentro da disciplina que eu leciono, que é filosofia, né? Ensinar é você construir vidas. Professor, as salas de aula hoje estão além do ensino acadêmico. Qual conselho que o senhor pode dar para que professores sejam bons exemplos na vida dos seus alunos? É amar, amar. Eu acho que um professor, ele acaba se tornando, muitas vezes, uma referência para os alunos. E se você não tem amor naquilo que você faz, acaba se caindo somente na questão técnica, que seria passar os objetos de conhecimento, o conteúdo, a disciplina em si só, e não ter um olhar de empatia para os alunos. O ensinar além da sala de aula seria, a partir da sala de aula, eles entenderem que aquilo que eles estão aprendendo tem uma certa serventia e que eles possam levar isso assim que saírem da escola, do ensino médio. O ensinar também é verificar, talvez, as possibilidades que nós temos acesso, os professores, como cursos, universidades, projetos de vida, projetos sociais, enfim, e sempre estar incentivando eles a irem atrás disso, né? Nós não podemos pegar na mão do aluno e falar, olha, faça a inscrição aqui. Mas o que a gente pode fazer é, olha, existem essas possibilidades. Então, sigam em frente, vão atrás, peguem. Muitas vezes a gente compartilha links, compartilha cursos, compartilha
universidades: "Olha, existem essas possibilidades, existem esses projetos sociais, existem várias possibilidades para vocês seguirem". Então o ensinar talvez plantar uma sementinha. E por falar nesse ensino, que vai além da sala de aula, que transforma alunos em seres humanos, a nossa equipe aqui do Hit Notícias preparou uma surpresa. Tem um recado para o senhor, professor. O Marcelo, para mim, ele é muito mais que um professor, ele é um amigo. Eu sinto que eu posso confiar nele para contar sobre os meus sonhos e objetivos. E eu sou extremamente grata por cada conversa aleatória que a gente teve, por cada ensinamento que ele deu fora da aula e principalmente dentro dela. E por cada empurrãozinho que ele me deu para eu não desistir do meu sonho, para continuar se esforçando cada vez mais. Eu acho que se não fosse por ele, eu não estaria me esforçando tanto que nem eu me esforço nos últimos meses. E ele merece tudo de bom. Ele é uma pessoa incrível que eu admiro bastante. E eu nunca vou esquecer dele. Eu vou lembrar dele para todo sempre. Por mais que seja um ano de convivência, ele se tornou meu professor preferido. Que bacana, Não dá, professor. Eu né. posso ver o quanto o senhor está emocionado. A Ana É muito bacana ver o quanto esse profissional interfere, né, na vida das pessoas, a influência que o senhor exerce nessa vida, na vida dessa menininha, né? A sua reação nos mostra que é, de fato, uma troca. Em homenagem a todos os professores, conversamos com o Marcelo Barna, professor da Escola Estadual de Diadema, em São Paulo, Riolando Cano. Muito obrigada, professor, e um feliz dia. E agora a gente confere uma reportagem especial da Maria Clara Leite sobre, é claro, o valor do professor. Aluno e professor. Por aqui, essa relação vai além do aprendizado. Existe troca de conhecimento e amor. É relação de respeito, relação de carinho, a gente tem muito carinho por todos os professores. Ao mesmo tempo que a gente tem um amor profundo por eles, né? A gente adota como filhos, a gente tem essa relação de cobrança, né? De ter que estar o tempo todo puxando, investindo ali no que nós acreditamos que é o futuro. Então é uma relação muito gostosa. E toda essa tensão com o aluno começa lá na primeira infância. A gente está formando a nova sociedade. Então, a grande importância da educação, principalmente da educação infantil, é essa. No Colégio Delta, na zona norte da capital paulista, os alunos dizem reconhecer o valor do professor em todas as fases da vida. Por exemplo, eu quero ser cientista. Aí eu preciso de uma professora para me ensinar como é que se faz as coisas científicas. Desde o infantil, né, que ensina lá, até o professor universitário, todos eles têm o seu valor e têm que ser valorizados. Apesar de toda a valorização dada pelos alunos aos profissionais da educação, uma pesquisa recente revela que poderá haver um apagão de professores no Brasil nos próximos anos. Segundo esse levantamento, o déficit pode chegar a 235 mil professores em 2040. Isso devido ao desinteresse dos mais jovens por essa carreira. É um trabalho, eu acho que é um trabalho incrível, porque realmente a gente vê o quanto os professores se empenham para dar aula para a gente, mas na minha visão do que eu tenho para o mundo, eu acho que eu não seria professora. O professor não é realmente muito valorizado, né? Não é visto como o que é o professor dentro de escola. Mas para mudar a estatística sobre o ofício de ensinar, nesse colégio existe um incentivo para que os alunos apostem na pedagogia. Hoje nós já trazemos numa feira de profissões, quando nós vamos falar sobre o futuro, a possibilidade também de seguir a carreira da docência. Lógico que ainda se vê o professor como não a carreira dos sonhos, que todos eles almejam como primeira opção, mas graças a Deus nós já temos muitos alunos querendo ser professores. Se depender dessa turminha aqui, não faltarão docentes no futuro. Quem aqui tem vontade de ser professor ou professora quando crescer? Levanta a mão. Tudo isso! Como que é para você ver que várias das suas alunas querem ser professora? É um privilégio, né? Um orgulho. Para ser professora tem que amar mesmo.
Nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco você confere. O Brasil tem 62 universidades que aparecem entre as melhores do mundo. Nós voltamos já, não perca! Seja bem-vindo mais uma vez, estamos de volta e o assunto agora é eleição. A participação dos idosos aumentou nesse primeiro turno das eleições de 2022. Foram mais de 1 milhão de eleitores acima dos 70 anos na comparação com o pleito de 2018. O número de pessoas acima de 70 anos que foram às urnas no dia 2 de outubro aumentou em quase 1 milhão e 100 mil, se comparado ao pleito de 2018. Historicamente, essa faixa etária do eleitorado registra a maior abstenção. Neste ano, os índices variaram de 38% a 99%, conforme o avanço da idade. Os números de ausência continuam sendo os mais altos, mas são menores do que foi registrado há 4 anos atrás. Esse maior comparecimento pode estar ligado à chamada prova de vida do INSS. Isso porque, nesse ano, pela primeira vez, a biometria da urna serviu para que os aposentados atualizassem cadastro junto ao órgão e não perdessem o benefício. A presença na votação vale como a chamada prova de vida. O Banco Central anunciou nessa semana que vai mudar as regras do Pix para evitar fraudes e vazamentos de dados. Entre as medidas estão aquelas que vão aumentar as responsabilidades das instituições financeiras sobre a segurança. O Banco Central deve anunciar em breve as mudanças de funcionamento do Pix. As medidas têm como objetivo fortalecer a segurança do sistema contra as fraudes e vazamentos de dados. As alterações nas regras já foram debatidas pelo mercado e aprovadas pelo Banco Central. Uma das mudanças propõe aumentar o nível de responsabilidade das instituições financeiras participantes em relação às regras de segurança, impondo mais uma barreira para tentar conter os episódios de vazamentos de informações. O regulador também deve criar marcações específicas nas notificações de fraudes para suspeitas de uso de conta laranja e de falsidade ideológica, para reforçar assim os mecanismos antifraude dos bancos. O regulador ainda vai alterar a gestão de limites em transferências, como forma de dificultar a ação de criminosos. O Banco Central estabeleceu um limite de R$1.000 para transferências noturnas, mas permitiu que os usuários alterassem o horário de início desse período, assim como também diminuíssem o valor total permitido por operação durante todo o dia. O Brasil tem 62 universidades que aparecem entre as melhores do mundo. O ranking feito no Reino Unido avaliou cerca de 1.800 faculdades. O ranking das melhores universidades do mundo se baseia em indicadores de ensino, pesquisa, transferência de conhecimento e reputação internacional. Essas instituições de ensino são referência global para estudantes, gestores e professores. Foram avaliadas cerca de 1.800 faculdades pela consultoria britânica Times Higher Education. Ao todo, 62 instituições brasileiras estão na lista. A Universidade de São Paulo se manteve como a mais bem colocada em toda a América Latina. A USP ficou na faixa entre as 200 e 250 melhores. Este é o 3º ano seguido em que a Universidade Paulista conquista essa colocação. A Universidade de Oxford, no Reino Unido, segue pela 7ª edição como a melhor instituição de ensino superior do mundo. Em seguida aparece a Universidade Harvard, nos Estados Unidos, e em terceiro aparecem empatadas as universidades de Cambridge, também no Reino Unido, e a americana de Stanford. Entre as brasileiras, a Universidade Estadual de Campinas foi a 2ª mais bem colocada e se manteve entre as 400, 500 melhores colocações. Em seguida estão a Universidade Federal do Rio Grande do Sul e a Universidade Federal de São Paulo. A expectativa de crescimento do turismo no Brasil foi revisada para cima neste ano. A tendência é de atendimento à demanda reprimida desses últimos anos por conta da pandemia. Vamos conferir. A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo revisou de 3,5% para 4,3% a expectativa de crescimento do turismo no país em relação ao ano passado.
Isso por conta da demanda reprimida dos viajantes nos últimos anos. A previsão é que o turismo brasileiro restabeleça o nível de ocupação de antes da pandemia, a partir do início do período de contratações para a próxima alta temporada, encerrando 2022 com 319 mil postos de trabalho criados. Já o Conselho Mundial de Viagens e Turismo espera que o setor gere 5 milhões e meio de novos empregos na América Latina nos próximos 10 anos, sendo os perfis digitais os com maior demanda. O foco no cliente, a criatividade e a inovação devem ser fatores mais relevantes para quem deseja trabalhar no setor de turismo nos próximos anos. E por falar em turismo, no Japão, depois de 2 anos e meio de restrições severas, por conta, é claro, da pandemia, o país reabriu nesta semana de vez as fronteiras. Autoridades esperam com isso a chegada de visitantes atraídos por uma moeda desvalorizada, o que vai ajudar a sustentar a economia. Na madrugada desta terça, chegaram turistas de Israel, França e Reino Unido. A gente queria vir para o Japão há muito tempo, estava na nossa lista de lugares para visitar há muito tempo. Meu emprego mudou, o Japão reabriu e foi a oportunidade perfeita para isso. Passamos a última semana planejando e a reabertura deixou tudo perfeito. Eu estava só esperando o anúncio da reabertura. Quando ouvi que ia ser no dia 11 de outubro, comecei a planejar e aqui estou. O Japão fechou as fronteiras no início da pandemia e impediu, inclusive, o retorno de residentes estrangeiros. A partir desta terça, a entrada sem visto para visitantes de 68 países e territórios foi retomada. Entre as exigências para os turistas está a obrigatoriedade de estar vacinado ou de apresentar um teste negativo para o coronavírus 3 dias antes da viagem. O Japão recebeu um recorde de quase 32 milhões de visitantes estrangeiros em 2019, número que caiu para 250 mil em 2021. Faltam 36 dias para a Copa do Mundo. Nessa edição do Esquenta Qatar 2022, Leonardo Félix fala dos potenciais energéticos do país sede da competição. Olá pessoal, este é o Esquenta Qatar 2022, que traz informações e curiosidades da Copa do Mundo aqui na nossa programação. O papo de hoje é sobre as riquezas naturais do país sede do Mundial. O Qatar tem como foco de sua atividade econômica a forte exploração de petróleo e gás natural. Apesar de produzir incríveis 620 mil barris de petróleo bruto por dia, o forte mesmo do Emirado é o gás natural liquefeito. O Qatar é o maior fornecedor deste tipo de gás, sendo responsável por 1/3 do fornecimento mundial. No entanto, antes do petróleo ser descoberto ali nos anos 40, o Qatar era um país em desenvolvimento, sendo que a economia era movida pela pesca de ostra-pérola. É isso aí, faltam 36 dias para a Copa do Mundo Qatar 2022. Essa edição fica por aqui. Muito obrigado pela companhia. Um ótimo final de semana para você e até segunda.